Tem momentos em que tudo parece travado. As contas não fecham, as oportunidades somem, a paz escapa pelas frestas da rotina como areia entre os dedos. É como se a vida estivesse presa em um ciclo silencioso de repetições. Esforço sem retorno, oração sem resposta, luta sem conquista. E aí vem aquela sensação incômoda, quase invisível, de que tem algo maior agindo contra. Forças ocultas, inveja disfarçada, ciclos espirituais que se repetem sem explicação. Mas e se eu te dissesse que existe uma oração antiga, simples, curta, que desbloqueia exatamente isso? Uma oração que vai direto ao ponto, sem rodeios, e que, quando é feita com fé, ecoa como um trovão no mundo espiritual. O Salmo 23 é muito mais do que um texto bonito da Bíblia. Ele é uma chave espiritual de abundância, capaz de romper cadeias invisíveis, dissipar a influência da magia negra e ativar um fluxo divino sobre a sua vida. É como um código oculto que, quando repetido com entendimento, começa a quebrar os bloqueios que os olhos naturais não conseguem ver. Essa oração coloca você debaixo de um manto de proteção, como se Deus dissesse: eu cuido de tudo. E de fato, Ele cuida, não com atraso, não com dúvida, mas com precisão, com intenção e no tempo certo. Quando você entende que cada palavra desse salmo é uma declaração espiritual, sua vida começa a girar em outra frequência. Nada me faltará. Não é apenas uma frase de consolo, é uma ordem que você dá ao mundo espiritual. Você declara que está debaixo da cobertura de Deus, que não aceita mais viver na escassez, que se recusa a ser dominado pelo medo, pela opressão ou pela insegurança. Esse salmo tem o poder de reorganizar aquilo que está desajustado. Ele derruba muros invisíveis, desfaz pactos feitos contra sua vida sem você saber e reconstrói a sua confiança na força mais poderosa do universo, a presença viva de Deus em você. Por isso, se essa palavra já começou a tocar seu coração, se você está sentindo algo diferente aí dentro, não ignore. Isso é espiritual. Faça parte dessa corrente de oração. Comenta aqui embaixo o nome de alguém que você ama e que precisa de oração. Escreva: Senhor, abençoa minha família com tua abundância. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento. Ative o sininho. Envie um super valeu se quiser nos ajudar a espalhar essa mensagem para mais pessoas que estão sofrendo caladas, achando que estão sozinhas, quando na verdade o céu está gritando por elas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração, feita com fé, é um decreto que ecoa nos céus. Mas não adianta repetir só por repetir. Não adianta dizer com a boca aquilo que o coração ainda não assumiu. É preciso acreditar, internalizar, declarar como quem confia de verdade que Deus está guiando cada passo. Essa oração, quando feita com entendimento, ativa o poder oculto do Espírito Santo e abre portas que estavam trancadas. Ela não age apenas nas finanças, mas no emocional, na saúde, na direção espiritual e na cura interior de traumas antigos que você achava que já estavam resolvidos, mas estavam só adormecidos. Repetir essa palavra é como bater 3 vezes numa rocha até que ela se parta. Cada vez que você declara, nada me faltará, você está quebrando um pouco mais das muralhas que te cercam. Está dizendo chega para a escassez, basta para o medo, não aceito mais para tudo aquilo que te prende. É uma oração curta, mas carregada de um poder tão profundo que muitos subestimam. O mundo espiritual responde à autoridade espiritual. E quando você diz com fé que Deus é seu pastor, você está assumindo que Ele tem o controle. E Ele começa a agir. Tem gente que só busca a Deus quando a dor aperta, mas quem entende esse salmo vive em constante entrega. A cada manhã, ao acordar, você pode escolher declarar essa verdade sobre sua vida. Em vez de olhar para o caos, você olha para o céu e diz: eu tenho um pastor, nada vai me faltar.
E isso muda a frequência da sua mente, reposiciona seu coração e fortalece seu espírito para enfrentar qualquer dia. Já fez isso hoje? Se ainda não, essa é a hora. Comenta aqui embaixo: o Senhor é o meu pastor. E aproveita para deixar também o nome de alguém que precisa urgentemente de oração. Vamos apresentar cada nome aqui aos céus. Quando você transforma o Salmo 23 em um hábito diário, ele se torna parte de você. Você começa a andar diferente, falar diferente, pensar diferente. Até o seu ambiente muda. As pessoas notam que há algo em você que elas não conseguem explicar, mas que transmitem paz. Essa paz é a presença de Deus ativa, viva, operando. E quanto mais você se aproxima dele, mais abundância começa a se manifestar. Abundância de oportunidades, de proteção, de sabedoria. Se esse conteúdo está sendo um divisor de águas na sua vida, aproveita e nos apoie com um super valeu. Esse salmo é como uma senha de acesso ao sobrenatural. E o mais bonito é que ela não está escondida. Está diante de você, mas só abre o portal de bênçãos para quem crê. Deus não libera a abundância onde existe incredulidade. Por isso, comece a usar essa oração como um hábito espiritual e não como um socorro emergencial. Faça isso com intencionalidade. Antes de uma reunião, antes de sair de casa, enquanto dirige, enquanto arruma o almoço, enquanto enfrenta aquele silêncio difícil que ninguém entende. E se ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua deixa. Aqui você é alimentado com salmos, orações e direções espirituais que transformam. O mais incrível do Salmo 23 é que ele não fala de religião, mas de relacionamento com Deus. Não importa se você está afastado da igreja, se sente fraco na fé ou se tem dúvidas que nunca teve coragem de confessar. Deus não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Essa oração foi feita para todos, para o religioso e para o cético, para o que ora todo dia e para o que esqueceu como se ora. Porque o que ativa esse salmo não é o histórico, é o coração quebrantado. Quando essa oração entra na sua rotina, algo começa a se mover por dentro. É como se uma luz suave começasse a brilhar onde só havia sombra. Um descanso invade a alma. Não é aquele descanso de deitar e dormir, mas um descanso interior, profundo. Você sente que pode soltar o controle, parar de tentar resolver tudo com a própria força. É como se Deus pegasse você pela mão e dissesse: "Deixa que agora é comigo." Uma esperança começa a brotar, mesmo sem nenhuma evidência externa. Você não vê o milagre ainda, mas sente que ele está a caminho. E essa sensação muda completamente a forma como você enfrenta o dia. Já experimentou esse tipo de paz? Ela não vem do mundo, ela vem da presença. Você se levanta com mais força, mesmo que a situação ainda pareça a mesma. Dorme com mais paz, mesmo que os problemas ainda existam. E passa a confiar mais em Deus do que nos seus próprios esforços. Isso não significa que você cruza os braços, mas que agora você age com direção. A ansiedade sai da frente e entra a clareza. A pressa cede espaço para a sabedoria. Porque quem confia em Deus não vive correndo, vive caminhando com propósito. E tudo isso começa com uma simples oração. Ndim-da-sum. Essa oração, recitada todos os dias, reprograma a sua mente. Você começa a pensar com mais fé, falar com mais convicção e até reagir diferente às provações. Coisas que antes te tiravam do eixo, agora perdem força. É como se o poder oculto da palavra começasse a blindar sua alma. Blindar contra a inveja, contra a negatividade, contra a opressão e contra as influências espirituais que muitas vezes atuam sem que a gente perceba. E nesse momento já aproveita. Escreve aqui nos comentários o nome de alguém que você ama e que precisa de oração. Vamos criar um altar coletivo de intercessão nos comentários.
Tem gente que gasta horas em redes sociais, em séries, em notícias que só trazem medo, mas nunca investiu 5 minutos em uma oração que pode mudar tudo. O Salmo 23 é curto, direto e poderoso. Não exige tempo, mas exige entrega. Uma entrega que, com o tempo, transforma o coração, fortalece a mente e abre caminhos que estavam fechados. E se essa palavra está despertando isso em você, não guarda só para você. Apoie esse projeto com um super valeu. É assim que mantemos essa corrente de fé viva, chegando a quem mais precisa. Mas atenção, não espere sentir vontade de orar. Decida orar. É diferente. A fé verdadeira não caminha de mãos dadas com o sentimento. Porque muitas vezes, na hora que mais precisamos de uma oração, é justamente quando menos temos ânimo. E é aí que o poder oculto da decisão entra em cena. Orar não é sobre emoção, é sobre compromisso espiritual. É você dizer para o céu e para o inferno: eu não vivo por aparência, eu vivo por convicção. Quando você assume essa postura, o mundo espiritual se organiza ao seu redor. Deus responde à constância e não à casualidade. Orar quando está tudo bem é fácil. Orar quando está tudo escuro, quando o medo aperta, quando parece que nada acontece, isso é fé em sua forma mais pura. O Salmo 23 é um exercício diário de confiança. Quando você decide recitar esse salmo todos os dias, mesmo sem ver resultados imediatos, está dizendo ao mundo espiritual: eu não vou parar. E o céu ouve. As forças ocultas que tentavam te parar ou atrasar começam a recuar, porque agora você está orando com perseverança, e isso assusta o inimigo. A constância é a arma secreta da fé. Faça um teste. Durante 7 dias, recite o Salmo 23 ao acordar e antes de dormir. Não apenas leia, declare. Diga em voz alta, como quem sabe o que está dizendo. Fale como quem está revestido de autoridade divina. E antes de começar, anote como você está se sentindo. Depois desses 7 dias, volte nesse vídeo e escreva nos comentários o que mudou. Você vai se surpreender, porque a oração não muda apenas o que está fora, ela transforma o que está dentro. Enquanto estiver fazendo esse propósito, lembre-se de orar também por alguém. Tem alguém na sua família precisando de direção, de cura, de paz? Escreve o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Diga: Senhor, visita o coração de nome. Vamos juntos formar uma corrente de fé e intercessão. Cada nome que você escreve aqui não é apenas uma letra na tela, é uma alma sendo apresentada diante do trono de Deus. E acredite, orações assim movem o céu. E se esse propósito de 7 dias te tocar de forma profunda, repita por mais 7, e depois mais 7, até que se torne parte da sua identidade. Não como uma obrigação, mas como um prazer. O Salmo 23 vai deixar de ser só um texto e vai se transformar numa armadura espiritual que você veste todos os dias. E você vai perceber: o que antes te abalava, agora não te toca mais. O que antes te fazia parar, agora não te afeta. Isso é transformação espiritual real, prática e contínua. E se quiser nos ajudar a levar esse desafio para mais pessoas, apoie com um super valeu. A abundância que vem de Deus não está limitada ao dinheiro. Aliás, a maior parte das pessoas mais ricas espiritualmente nem tem contas recheadas, mas vivem com uma paz que o dinheiro não compra. Essa abundância se manifesta de formas inesperadas. É aquela ligação que muda tudo, aquele pedido de desculpas que parecia impossível, aquele sim que chega no dia exato em que você pensava em desistir. Deus trabalha em silêncio, mas quando se move, nada permanece igual. O Salmo 23 ativa esse movimento. Ele cria um canal direto entre você e o céu, onde bênçãos fluem com propósito. Ela também aparece em portas que se abrem onde só existiam muros.
E o mais impressionante é que essas portas não são empurradas pela força do braço, mas pela autoridade espiritual conquistada na oração. Relacionamentos que estavam partidos começam a se restaurar, porque quando Deus entra no ambiente, o orgulho sai. Ideias que surgem do nada são sopros divinos que te direcionam. Soluções que antes pareciam impossíveis são respostas de uma fé que perseverou. É assim que o poder oculto de um salmo simples transforma realidades inteiras. Já vi gente com dívidas impagáveis conseguir negociações inesperadas, simplesmente porque decidiram confiar mais em Deus do que no sistema. Começaram a declarar o Salmo 23 todos os dias, como quem coloca um tijolo por vez na construção da própria liberdade. E quando menos esperavam, apareceu um recurso, uma conexão, uma saída. Coincidência? Nunca. É ação espiritual ativada pela fé. Já vi também casamentos sendo restaurados após orações persistentes com esse salmo. Gente que não se falava há anos se reencontrando. Corações sendo curados por uma oração de confiança. E os jovens? Esses estão cada vez mais sendo arrastados por um mundo confuso, onde tudo é rápido, descartável, imediato. Mas aqueles que têm contato com o Salmo 23 encontram direção. Já vi meninos e meninas perdidos, cheios de dúvidas, ansiedades, medos, encontrarem alívio ao declarar que têm um pastor. Eles entendem que não precisam andar sozinhos, nem se defender o tempo todo, porque agora sabem que há alguém maior guiando seus passos. Se você conhece alguém que precisa de direção, paz ou recomeço, compartilha esse vídeo com ela agora. Não espere. Talvez essa seja a única oração que essa pessoa vai ouvir hoje. E talvez seja o sopro que faltava para reacender a fé. E se você está vivendo um milagre silencioso ou precisa de um agora, escreve aqui nos comentários: Deus, manifesta a tua abundância na minha casa. E aproveita também para deixar o nome de um ente querido que você gostaria que recebesse essa mesma paz. Não se trata de mágica, se trata de fé ativada. O poder oculto do Salmo 23 está justamente na sua simplicidade. Ele não precisa de palavras difíceis, nem de rituais mirabolantes. É direto, claro, profundo. Um código de confiança que declara: eu tenho um pastor e ele cuida de tudo. E quando você realmente entende isso, algo muda dentro de você. Sua forma de lidar com os problemas começa a se transformar. A ansiedade perde espaço. A dúvida se dissolve como fumaça. O medo encolhe até sumir. Porque agora você tem uma certeza maior. Deus está no controle. Você não está à deriva, você está guiado. E mesmo quando tudo à sua volta parece bagunçado, essa convicção sustenta. Sabe aquela paz que não faz sentido lógico? Aquela que chega no meio da crise? É o efeito dessa oração feita com entendimento. Quando você declara que o Senhor é seu pastor, o universo espiritual se reposiciona. As trevas recuam, as influências de magia negra, inveja, olho gordo, todas perdem força diante da luz da presença de Deus. E é por isso que esse conteúdo precisa alcançar mais vidas. É por isso que essa palavra precisa continuar sendo semeada. Se ela está te edificando, deixa aqui o seu super valeu. É com esse apoio que conseguimos tocar corações que você nem imagina. E mais, cada vez que você compartilha esse vídeo, cada nome que você comenta pedindo oração, é uma semente plantada no mundo espiritual. Semente de fé, semente de milagre, semente de restauração. Deus vê sua atitude. Ele vê o seu coração aberto, a sua intercessão pelos outros, sua disposição de crer mesmo sem ver. Às vezes, a oração que você faz por outro é o gatilho do seu próprio milagre. Já pensou nisso? Às vezes, o que você planta na vida do outro volta multiplicado para a sua, porque é assim que o reino de Deus funciona, com reciprocidade divina. Compartilhar um vídeo como esse parece pequeno, mas não é. É um ato profético.
pode ser exatamente o que uma pessoa em desespero precisa para não desistir. Pode ser a resposta que alguém estava esperando em lágrimas, escondido dentro de casa. Por isso, se o Espírito Santo te tocar agora, não ignore. Compartilha esse vídeo com 3 pessoas que você ama. 3 pessoas que precisam sentir essa presença, essa paz, esse realinhamento espiritual. E escreve nos comentários: Senhor, visita minha casa com tua abundância. Vamos transformar os comentários desse vídeo em uma muralha de oração. Ao transformar esse salmo num hábito, você está criando um escudo espiritual diário. E não é exagero. Ele se torna uma armadura invisível contra ataques que muita gente nem percebe que está sofrendo. Inveja disfarçada de elogio, palavras negativas que ecoam sem parar, pensamentos sabotadores que nem são seus. Tudo isso começa a perder força, porque agora você está blindado. O Salmo 23 funciona como um campo de proteção em volta da sua casa, do seu trabalho, da sua mente e até dos seus relacionamentos. Ele silencia o caos e dá clareza à sua alma. Esse escudo espiritual não impede as batalhas, mas te capacita a vencê-las. Quando a inveja tenta te atingir, ela encontra resistência. Quando a opressão tenta te pressionar, ela recua. E até os trabalhos espirituais, aqueles feitos com más intenções, com energias negativas e manipulações, perdem completamente o efeito, porque ninguém pode tocar o que está debaixo da autoridade de Deus. E quando você recita esse salmo com fé, você se cobre dessa autoridade. Sua intuição começa a ficar mais afiada. Você percebe o que antes passava despercebido. Discernimento espiritual se ativa e isso muda tudo. Você passa a andar mais leve, literalmente. O peso que você sentia nos ombros, no peito, aquela angústia inexplicável, começa a sumir. O ambiente à sua volta se torna mais limpo, mais leve, mais favorável. Pessoas negativas começam a se afastar sozinhas e, sem esforço, as oportunidades certas começam a aparecer. O que antes era esforço, agora flui, porque o mundo espiritual reage à sua postura. E essa postura começa na oração, no simples ato de declarar: eu tenho um pastor e ele cuida de tudo. Imagine só, todo dia ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, você declara em voz alta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sem notificações, sem redes sociais, sem preocupação. Só você e Deus. Em vez de começar o dia no automático, você começa com fé. Em vez de correr atrás de tudo, você caminha com confiança. Essa pequena mudança de atitude transforma sua energia. Te deixa mais centrado, mais consciente, mais preparado. Isso se reflete em tudo, no trabalho, nas conversas, nas decisões. Você deixa de ser alguém que reage ao mundo e se torna alguém que lidera o próprio caminho com sabedoria divina. É isso que o Salmo 23 faz. Reposiciona a sua identidade. Você se lembra de quem é, de quem está ao seu lado e do poder que habita em você. E se essa visão está tocando sua vida de alguma forma, não guarda só para você. Compartilha essa revelação com quem precisa. Manda esse vídeo para 3 pessoas agora. E se ainda não é inscrito, faça parte dessa família espiritual que cresce a cada oração. Tem gente que pensa que para ter uma vida próspera precisa de sorte, de estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Mas a verdade é que o maior contato que você pode ter não está em nenhum currículo, nem em nenhuma rede social. O maior contato que você pode ter é com Deus. Porque quando o céu se move a seu favor, não há porta trancada que resista. E Ele já te deu acesso direto através da oração. Não é preciso agendamento nem intermediários. Você fala e Ele ouve. Você declara e o mundo espiritual se ajusta. O Salmo 23 é esse canal aberto, um link direto com o Pai.
Esse salmo é um lembrete constante de que tudo o que você precisa será providenciado, no tempo certo, da maneira certa, da fonte certa. Nada fora de ordem, nada antes da hora. Com Deus, o que é seu não se perde. E quando você ora com constância, algo dentro de você se alinha. Você começa a perceber que o que parecia demora era só preparo, e que o que parecia ausência era Deus trabalhando nos bastidores. O Salmo 23 ativa essa percepção. Ele tira o véu da ansiedade e revela a confiança. Você só precisa se manter conectado, e essa conexão se fortalece com constância, com fé e com entrega. Entrega é abrir mão do controle, é dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. É parar de tentar resolver tudo sozinho e começar a caminhar guiado. E se você chegou até aqui nesse vídeo, pode acreditar, Deus te trouxe, porque Ele quer te ensinar a andar em aliança, não em desespero. Quer te mostrar que tem mais do que sobrevivência. Tem vida em abundância, paz, sabedoria e provisão. E tudo começa com um simples passo: permanecer na presença dEle. Por isso, se ainda não escreveu nos comentários o nome de alguém que precisa de oração, faça isso agora. Pode ser um amigo, um parente, alguém que você sabe que está sofrendo em silêncio. Cada nome vira oração. Cada comentário é uma semente de fé lançada no solo espiritual. E esse canal é um terreno fértil. Aqui, a oração não é lida, ela é sentida, acolhida, apresentada diante do trono de Deus. Então escreve agora e diga: Senhor, visita esse nome com a tua abundância. E se você puder, apoie essa missão com um super valeu. Isso nos ajuda a continuar. E agora que você começou a enxergar o Salmo 23 como essa chave oculta, esse portal de abundância, paz e proteção, chegou o momento de aprofundar ainda mais. O que você está aprendendo aqui não é conteúdo motivacional, é revelação espiritual. Uma revelação que transforma não apenas a sua realidade, mas a sua percepção. Porque quando a mente muda, tudo ao redor muda também. Mas para manter esse novo nível, é preciso combustível. E no próximo tópico, vamos falar sobre o verdadeiro combustível por trás dessa transformação, a fé e a constância. Porque saber que existe uma chave é ótimo, mas saber como usar essa chave todos os dias, mesmo quando tudo parece desabar, é isso que muda vidas de verdade. E é sobre isso que vamos falar agora. Então respira fundo, porque o que vem a seguir vai te levar para um novo nível de entendimento espiritual. Fé não é um sentimento. Fé é uma decisão. É como acender uma luz em um quarto escuro e decidir continuar andando, mesmo sem ver o que tem à frente. Tem dias em que tudo dentro de você grita para desistir. E ainda assim, você ora. Ainda assim, você abre a Bíblia. Ainda assim, você declara: o Senhor é meu pastor. Isso é constância. Isso é maturidade espiritual. Porque fé de verdade não se mede quando tudo está bem, mas quando tudo parece dar errado e você continua crendo. É nessa hora que o céu se movimenta. É nessa hora que Deus se revela de forma poderosa. A oração não é um botão mágico que você aperta e recebe uma resposta automática. Ela é uma semente, e sementes não gritam, elas germinam no silêncio. É por isso que muitas vezes você ora, e parece que nada acontece. Mas o que você não vê é que debaixo da terra a raiz está crescendo. E no mundo espiritual, o seu nome está sendo lembrado. O Salmo 23, recitado com fé e constância, é como regar essa semente todos os dias. Mesmo quando tudo parece igual, você continua, porque sabe que a colheita está vindo.
Quem permanece em oração ativa uma blindagem espiritual. O mundo tenta te distrair, as vozes tentam te confundir, o medo tenta te paralisar. Mas quem desenvolve uma vida de oração não vive mais à mercê das circunstâncias, vive guiado, vive sustentado, vive num outro nível. A constância na oração, especialmente com os salmos, cria uma base tão firme que nenhuma magia negra, nenhuma energia negativa, nenhuma seta do inimigo consegue penetrar. Porque você não está apenas falando palavras, está liberando autoridade espiritual. Muita gente começa bem, mas para no meio do caminho porque não vê resultado imediato. Mas a fé exige resistência. É como musculação espiritual. Você ora hoje, não vê nada. Ora amanhã, ainda nada. Mas no espírito, algo está sendo edificado. E quando você percebe, já está mais forte, mais sábio, mais confiante. Já não reage como antes. Já não se desespera como antes. Porque sua fé deixou de ser teoria e virou estrutura. Se isso está te ajudando a enxergar sua caminhada com Deus de forma mais madura, escreve aqui nos comentários: eu vou perseverar. E deixa também o nome de alguém que precisa de força nesse momento. Vamos orar juntos. E tem um segredo que poucos te dizem. Quanto mais constante você é, mais sensível você fica à voz de Deus. Você começa a perceber direções em detalhes do dia a dia. Deus começa a te mostrar caminhos, decisões, livramentos. Oração abre canal de comunicação. Salmo é palavra viva. Quando você junta os dois com constância, cria uma antena espiritual afinada. Você discerne melhor, entende melhor e até dorme melhor. Porque quem está conectado com Deus não se afoga no caos. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, já sabe o que fazer. Tem gente que ora uma vez e espera que o céu inteiro se mova. Mas e se o céu estiver esperando que você continue? Já pensou nisso? E se a chave não estiver na força da sua voz, mas na repetição da sua fidelidade? O poder oculto da constância é isso. Quanto mais você declara, mais você reforça seu espírito. Quanto mais você ora, mais sua alma se alinha. E quanto mais alinhado você estiver, mais fácil será perceber o agir de Deus, mesmo nas pequenas coisas. A constância é uma arma que silencia o inferno. Porque o inimigo espera que você desista, espera que você pare, espera que você diga, não funcionou. Mas quando você continua, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, você está vencendo uma guerra invisível. Está pisando em serpentes que você nem sabia que estavam ali. Está desativando maldições lançadas há anos. Está rompendo ciclos espirituais que prenderam sua família por gerações. Isso não é apenas oração, é guerra espiritual. E cada salmo declarado com fé é uma espada em sua mão. Se você já percebeu que sua fé precisa de exercício diário, comece hoje. Faça um plano, escolha horários, crie um ambiente e declare: o Senhor é o meu pastor. De manhã, no trânsito, no trabalho, antes de dormir, não importa. Torne-se constante. Porque é na constância que o poder se manifesta. E quando esse hábito se firmar, você vai olhar para trás e se perguntar: como vivi tanto tempo sem isso? E a resposta será simples. Você estava esperando ativar a fé que já estava aí dentro. E agora que ativou, nada mais será como antes. E se você está pronto para viver essa transformação, compartilha esse vídeo agora com 3 pessoas que precisam ouvir isso. Escreve aqui nos comentários: eu escolho ser constante. E deixa também o nome de um ente querido que precisa renovar a fé. Vamos interceder juntos, criar essa corrente de oração e levar luz para quem ainda está no escuro. E se quiser nos ajudar a continuar espalhando essa mensagem, envia agora mesmo um super valeu. Isso nos dá fôlego para continuar nessa missão. Agora que você entendeu a força que existe na fé e na constância, está pronto para descobrir como isso se transforma em resultado prático. Milagres, proteção, transformação interior e sabedoria.
No próximo tópico, vamos explorar a prática compartilhada da oração como corrente de poder, porque a fé individual é forte. Mas quando oramos juntos, o céu se abre de uma forma que você nunca viu. Você não foi feito para caminhar sozinho. A caminhada da fé não é uma trilha solitária, é uma estrada onde cada passo se fortalece quando dado em comunidade. A oração tem poder, sim, mas quando oramos juntos, esse poder se multiplica de forma exponencial. Há algo espiritual que acontece quando duas ou mais vozes se unem em um mesmo propósito. É como se o céu se abrisse de forma diferente. Uma força sobrenatural é liberada quando dois ou mais concordam em oração. Não é opinião, é princípio. Jesus mesmo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando você ora sozinho, Deus te ouve. E isso já é maravilhoso. Mas quando você ora junto com outros, o céu se move em outra intensidade. É como se anjos fossem enviados em maior número, como se os céus recebessem um chamado coletivo. E essa união de vozes gera um som no mundo espiritual que quebra correntes ancestrais, desfaz pactos feitos em silêncio, rompe barreiras que você nem sabia que existiam. Já parou para pensar que muitas das batalhas que você enfrenta nem são suas, mas estão na sua família há gerações? E talvez você seja aquele que foi escolhido por Deus para quebrar esse ciclo. Mdaumbam. É como se uma rede de fé se formasse, trançando as orações de cada um em um grande escudo de proteção e autoridade. Essa rede não é visível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual ela é luminosa, poderosa, inquebrável. E através dela, cadeias antigas são quebradas, nós espirituais são desfeitos, laços invisíveis de opressão são cortados e até maldições lançadas por magia negra são desativadas. Tudo isso acontece quando há união, porque agora você não está mais só. Você faz parte de um exército, e esse exército não usa armas humanas. Ele ora, ele canta salmos, ele intercede, ele compartilha luz onde há escuridão. E é por isso que quando você comenta aqui embaixo o nome de alguém, você está fazendo mais do que pedir, você está convocando o céu para agir. Você está se levantando como soldado espiritual. Por isso, se ainda não fez isso, comenta agora. Escreva: Senhor, visita nome com tua paz e tua proteção. Vamos transformar os comentários desse vídeo em campo de batalha espiritual, onde só o amor vence. Essa corrente cresce a cada dia, e você faz parte disso. Então compartilha esse vídeo com 3 pessoas agora. Manda para aquele parente que está sem forças, para aquele amigo que perdeu a fé, para aquela pessoa que você sabe que precisa de uma intervenção divina. E se quiser ajudar ainda mais, envia um super valeu. Não é só uma contribuição, é um sinal claro para o céu de que você também está se levantando por essa causa. Porque quem planta oração, colhe milagres. É por isso que essa prática de comentar nomes aqui embaixo tem tanto poder. Pode parecer só uma ação simples, quase automática, mas no mundo espiritual é um movimento gigantesco. Não é só um nome digitado, é um grito silencioso de intercessão. É você abrindo mão do orgulho e dizendo: Senhor, olha por essa pessoa. É um gesto pequeno com repercussão eterna. Quando você comenta o nome de alguém, você está declarando: essa vida importa. E Deus honra quem intercede. Ele se agrada de quem ora não apenas por si, mas por aqueles que muitas vezes nem conseguem orar por conta própria. Pode parecer apenas uma frase, mas ela carrega intercessão, intenção e amor. E onde existe amor, Deus age com ainda mais poder. Amor é a linguagem do céu. Toda vez que você escreve o nome de alguém, está dizendo: Senhor, eu me importo com essa vida. Eu não aceito vê-la cair. Eu quero ver essa pessoa restaurada, renovada, protegida.
Você está ativando uma oração silenciosa, que sobe como incenso e alcança lugares que suas palavras jamais chegariam sozinhas. Deus honra esse tipo de atitude, porque a oração não é só um ato de fé, é um ato de amor. O amor que ora, que clama, que se importa, que se coloca na brecha. Quando você comenta o nome de alguém, você está dizendo ao mundo espiritual: essa alma é preciosa, e o céu se move em resposta a esse gesto. Pode ser que a pessoa nem saiba que você está intercedendo por ela, mas o milagre vai chegar mesmo assim, porque Deus conhece o coração de quem planta no oculto, e Ele recompensa publicamente. É você olhar além de si mesmo e desejar que outros também sejam alcançados pela luz que está te iluminando agora. É sair do modo eu e entrar no modo nós. E é nesse ponto que a fé se expande. A oração compartilhada é como um rio que vai ficando mais forte conforme mais águas se juntam. E quando esse rio se forma, ele arrasta tudo o que estiver no caminho: medo, tristeza, maldição, bloqueio, feitiço, porque o que vem de Deus é impetuoso, é vivo, é transformador. Então, se você ainda não escreveu o nome de ninguém, essa é a hora. Não espere o momento certo. O momento certo é quando o coração arde, quando o Espírito Santo toca, quando você sente que precisa agir. Vamos transformar esses comentários em um altar vivo, um altar de clamor, de esperança, de restauração. Um altar onde cada nome será apresentado diante de Deus com reverência, fé e amor. Imagine milhares de pessoas orando juntas, em silêncio ou em voz alta, no Brasil ou fora dele, no campo ou na cidade, em casas simples ou em apartamentos altos. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, com histórias diferentes, todas unidas por um mesmo propósito: se conectar com Deus, buscar libertação, declarar proteção, quebrar correntes espirituais, vencer a influência da magia negra e atrair a abundância que vem dos céus. Isso não é exagero, é o retrato de algo que já está acontecendo aqui, neste exato momento. Cada pessoa que assiste, ora, comenta e compartilha é parte de uma revolução invisível que Deus está orquestrando. Correntes espirituais como essa não se quebram, elas se constroem, elo por elo, oração por oração. A cada nome comentado, a cada salmo recitado, a cada coração que se une nessa fé, uma muralha se ergue. E essa muralha não é feita de tijolos, é feita de propósito, de intercessão, de lágrimas sinceras que não escorrem à toa. E sabe o que mais? Quando o inferno percebe que você está se unindo a algo maior, ele tenta te distrair, te desanimar, te fazer desistir. Porque ele sabe, uma pessoa constante em oração é uma ameaça, mas uma multidão em oração é um terremoto espiritual. E você faz parte dessa construção. Talvez você nem tenha noção do impacto do que está fazendo agora. Talvez ache que assistir um vídeo, comentar um nome, apertar um botão de compartilhar é algo pequeno demais. Mas no céu, isso está sendo registrado como ação de fé. O mundo espiritual leva a sério o que você faz com fé, porque nada feito com Deus é pequeno. Cada gesto intencional tem valor eterno. Uma curtida, um compartilhamento, um amém escrito com sinceridade, tudo isso se soma. Tudo isso se torna parte de algo que está crescendo e se espalhando. Nada é em vão. Nenhuma oração é desprezada. Nenhum comentário é ignorado. Nenhum clamor sincero volta vazio. A palavra de Deus diz que Ele recolhe nossas lágrimas num odre. Ou seja, nenhuma dor sua passa despercebida. Agora imagina quando essa dor se transforma em clamor por outros. Quando a sua fraqueza se transforma em intercessão, quando a sua dúvida dá lugar à esperança e mesmo sem entender tudo, você se junta a essa corrente. Isso é maturidade espiritual. Isso é fé viva. Isso é caminhar debaixo da mão poderosa de Deus. Não há oração pequena demais, nem gesto que passe despercebido. E se você quer manter essa corrente acesa, compartilha esse vídeo agora.
não por obrigação, mas por entendimento. Compartilhe porque você entendeu que a fé não é algo para se guardar, é para se espalhar. E se puder, envia também um super valeu. É esse apoio que mantém essa missão viva, forte, constante, porque juntos nós somos inquebráveis. E aqui vai uma verdade poderosa. Quanto mais você compartilha a fé, mais ela cresce em você. É como uma fonte. Quanto mais ela jorra, mais água ela recebe. Fé não é algo que se gasta. Fé se multiplica. Você pode estar em um dos seus dias mais difíceis. E mesmo assim, ao orar por alguém, ao enviar uma mensagem, ao declarar um salmo, algo dentro de você se movimenta. É como se Deus dissesse: mesmo fraco, você se posicionou. Agora é a minha vez de te renovar. E aí a força volta, o ânimo reaparece, a clareza retorna. Porque você decidiu ser canal e Deus não deixa canal seco. Às vezes você está fraco, cansado, sem forças. E tudo o que tem é um fio de voz. Mas usa esse fio, usa esse sopro. Porque quando você se dispõe a abençoar alguém, Deus começa a te reabastecer. A cura que você libera pode voltar para você em dobro. A paz que você deseja ao outro pode pousar sobre a sua casa. É assim que o reino de Deus funciona. Quem planta com fé, colhe em abundância. Não porque você exige, mas porque você confia, porque sabe que não está sozinho, porque sabe que até a sua fraqueza pode ser usada como ponte para o milagre de alguém. E nisso, Deus se alegra. Quando você se torna canal, Deus não deixa você vazio. Ele enche, renova, fortalece. É como uma represa. Se ela estiver trancada, a água estagna. Mas se ela se abre, a força da água move tudo que estiver no caminho. Assim também é a sua fé. Quanto mais você a libera, mais ela se torna viva, mais ela flui, mais ela arrasta o que te prendia. E quando você vê, já está livre, já está curado, já está andando de novo com os pés firmes, com o coração em paz. Porque foi ajudando outros que você acabou sendo restaurado. Isso é milagre em cadeia. Então não espere se sentir 100% para compartilhar esse vídeo. Espere o toque de Deus, e Ele já está te tocando agora. Você não precisa estar pronto, precisa estar disposto. E se está sentindo que esse conteúdo tem valor, que essa oração está mexendo com você, não guarde só para si. Compartilhe com 3 pessoas agora. Pessoas que você sabe que estão travadas, cansadas, machucadas. Pessoas que talvez estejam esperando um sinal. E esse vídeo pode ser o sinal. Seja canal, seja ponte, seja resposta na vida de alguém. E se puder, fortaleça ainda mais essa missão, deixando um super valeu aqui embaixo. Com essa atitude, você não só mantém esse projeto vivo, você participa ativamente dessa corrente de fé que transforma vidas. E se ainda não comentou o nome de alguém que precisa de oração, faz isso agora. Vamos juntos mover os céus. No Sindés, essa prática compartilhada não é nova. Ela é bíblica, é mais antiga do que qualquer rede social, mais poderosa do que qualquer transmissão ao vivo. Nos tempos antigos, os salmos eram cantados em grupo, recitados em voz alta entre o povo. Era uma forma de alinhar corações, de unir intenções, de declarar ao mundo espiritual que aquele povo tinha um Deus vivo. A força da coletividade era parte do propósito. Eles sabiam que a união espiritual cria uma atmosfera onde milagres se tornam comuns. E o que antes era feito ao redor de fogueiras e altares, hoje pode ser feito aqui, com um clique. Hoje a gente tem a internet. E isso não é acaso, é estratégia divina. É o novo púlpito, o novo campo de batalha. Um vídeo como esse pode chegar num hospital, onde uma mãe está orando pelo filho entubado. Pode chegar numa prisão, onde alguém já perdeu as esperanças de sair dali com dignidade. Pode chegar numa casa silenciosa, onde ninguém mais tem forças para orar, e ser exatamente o que faltava para aquele milagre acontecer.
Deus usa ferramentas simples para tocar profundamente, então use isso com propósito. Envie agora para 3 pessoas. Não compartilhe por impulso. Compartilhe com fé, com intenção, com amor. Cada envio é um ato de fé. Cada clique é uma semente. Às vezes, você nem vai saber o que causou na outra pessoa, mas o céu sabe. Às vezes, você manda para alguém que nem te responde, que visualiza e fica em silêncio, mas por dentro, aquela pessoa está sendo curada. A oração, o salmo, a palavra dita aqui, tudo isso é capaz de romper fortalezas que estavam ali há anos. Por isso, não subestime o alcance da sua fé digital. Ela pode ser o canal de um milagre que você jamais verá com os olhos, mas que será registrado nos céus. Deus honra quem se importa com o próximo. E a oração intercessora é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Quando você ora por alguém, você está dizendo: Senhor, abençoa essa vida como o Senhor me abençoou. Isso é empatia em estado puro. É amor traduzido em clamor. E esse tipo de atitude toca o coração de Deus de forma profunda. Você planta bênçãos no campo do outro, mesmo quando o seu solo ainda está seco, e é nesse ato de fé que a colheita começa a brotar, inesperadamente, milagrosamente, abundantemente. Isso é fé viva, é fé em movimento, é fé que não se contenta em ficar parada, esperando, é fé que vai até o outro, que levanta os caídos, que estende a mão, mesmo sem saber se vai ser retribuída. É fé que se transforma em atitude. Então continue orando, continue comentando, continue compartilhando, porque cada ação que você faz aqui, mesmo que pequena aos olhos humanos, carrega um poder que vai além do que você pode ver. No mundo espiritual, cada clique, cada nome, cada oração é como uma chama que se acende. E quanto mais gente se junta, maior é a fogueira que ilumina. E se você está aqui até agora, não foi por acaso. Foi chamado. Você pode até achar que clicou nesse vídeo por curiosidade ou porque alguém mandou, mas não foi sorte. Foi propósito. Foi Deus te puxando com laços invisíveis, te guiando com mão firme para te lembrar. Você faz parte de algo maior. Ele quer usar você. Não importa se você se acha pequeno, imperfeito, fraco. Deus usa exatamente os improváveis. E Ele está te chamando agora para integrar uma comunidade espiritual viva, que cresce em oração, que se levanta em silêncio, que carrega salmos como espada contra as trevas. Uma comunidade que ora por desconhecidos com o mesmo fervor que ora pela própria família, que intercede por lares, por crianças, por enfermos, por casamentos, por gente que nem sabe que está sendo lembrada em oração. Uma comunidade que não se curva ao medo nem à opressão do mundo, porque sabe que a luta não é contra carne ou sangue, é contra forças invisíveis que operam nas sombras. E é por isso que usamos a arma mais poderosa que existe, a fé. Fé viva, fé em ação, fé revestida de salmos, orações e constância. Se essa causa te representa, se você sentiu no seu coração que foi tocado por essa verdade, escreva agora nos comentários: eu estou nessa corrente de fé. Isso não é só uma frase, é um ato profético. É como colocar seu nome na linha de frente desse exército espiritual. E se você puder, envie agora mesmo o seu super valeu para apoiar esse projeto. Com esse gesto, você nos ajuda a continuar orando, produzindo, intercedendo e alcançando mais vidas, porque essa missão não é de uma pessoa só, ela é nossa, é sua, é de todos que acreditam que o impossível ainda pode acontecer. E esse é só o começo. O que você viu até aqui foi a preparação. Agora vamos para a prática profunda, porque no próximo passo a gente vai mergulhar na recitação contínua do Salmo 23. E você vai entender como a repetição com fé muda tudo. A sua mente, a sua energia, o ambiente da sua casa, suas decisões e até as portas que se abrem no seu caminho. Isso não é superstição, é princípio espiritual. Porque quando você declara com entendimento, com fé, com entrega, portais se abrem.
portais de proteção, de provisão, de cura, e quando esses portais se abrem, o impossível se torna natural. Agora que você entende o poder do Salmo 23, chegou o momento de dar o passo mais transformador, tornar essa oração parte da sua rotina. Não como um simples gesto religioso, mas como um compromisso espiritual. Porque uma oração solta, feita de vez em quando, pode até trazer alívio imediato. Mas a recitação contínua, feita com fé, entendimento e entrega, tem o poder de reprogramar o espírito. O que parecia apenas uma repetição se transforma em uma afirmação profética. O que parecia apenas uma leitura se torna uma espada afiada no mundo espiritual. A repetição com o entendimento ativa o sobrenatural. Não estamos falando de um mantra vazio, de palavras sem sentido. Estamos falando de uma declaração viva, carregada com promessas eternas de Deus. A cada vez que você recita, algo invisível acontece. Você não está apenas falando, você está firmando território espiritual. Está desenhando um escudo invisível ao seu redor. Está levantando muralhas de proteção na sua casa, na sua mente, nas suas emoções, nas suas decisões. Isso é real. E o mundo espiritual responde à constância. Cada vez que você recita, você reafirma no mundo espiritual: o Senhor é o meu pastor. Você declara que não está perdido, que não está à mercê da sorte, que sua vida tem direção. Nada me faltará. Não é só uma esperança, é um decreto, é um código de fé. É como um selo que carrega o nome de Deus e repele tudo que vem contra você. Inveja, opressão, escassez, armadilhas, magia negra, porque agora você não está apenas esperando bênçãos. Você está ativando promessas. Eu não ando sozinho. Dizer isso diariamente muda a maneira como você enfrenta qualquer cenário. Você para de andar com medo, com dúvida, com ansiedade, passa a andar com firmeza, com postura, com clareza. Você sabe que está acompanhado por uma presença que vê além das paredes, que age nos bastidores, que abre portas e fecha bocas. E essa consciência muda tudo. Muda a forma como você se relaciona, como você decide, como você sonha. Recitar esse salmo é lembrar quem está no controle e descansar nesse controle. Eu tenho direção. E mesmo quando os caminhos estão confusos, mesmo quando o GPS da vida parece travado, você declara que há um pastor guiando seus passos. Isso é fé ativa. Fé que não depende de emoção, mas de revelação. Você entende que, mesmo no vale da sombra da morte, há uma vara e um cajado te sustentando. E isso gera segurança interior, porque quem tem direção não se desespera. Quem confia na condução divina não vive se atropelando pelos cantos. E se você quer que essa segurança alcance mais vidas, compartilhe esse vídeo agora. Eu tenho provisão. Essa parte toca forte, porque muitos vivem presos na ansiedade da escassez. Mas ao declarar isso, você está alinhando sua alma à fonte de toda a abundância, Deus. Não importa se o salário é baixo, se o mês está apertado, se as portas parecem fechadas. Quando você repete esse salmo com fé, você está dizendo: eu confio na tua provisão. E Deus honra quem confia. Ele não deixa faltar. Ele surpreende. E o mais incrível, muitas vezes a provisão vem através da paz. Porque onde há paz, há direção. E onde há direção, a provisão sempre encontra o caminho. Repetir o Salmo 23 não é sobre decorar, é sobre viver. É permitir que cada palavra encontre morada no seu interior, como uma semente que vai germinando a cada recitação. É abrir espaço dentro de você para que a verdade de Deus substitua as mentiras que o mundo plantou. Não é apenas uma leitura. É uma reprogramação espiritual. O Salmo começa a mudar sua forma de pensar, sentir, agir e até de reagir. É como se cada frase fosse uma mão invisível de Deus moldando sua alma, alinhando sua mente com a verdade do céu. Nada me faltará se torna o antídoto contra a ansiedade.
Uma frase pequena, mas tão poderosa, que desmonta a lógica do medo. Você começa a encarar as situações com outra perspectiva. Em vez de perguntar, e se faltar? Você declara, eu confio. Em vez de viver tentando controlar tudo, você entrega. Isso acalma o coração, silencia a mente, protege seu espírito. Quando essa verdade se instala dentro de você, até o impossível parece mais acessível, porque você passa a viver pela certeza e não pela dúvida. Guia-me pelas veredas da justiça, vira um verdadeiro GPS espiritual. Você deixa de andar no escuro, de tomar decisões aleatórias e começa a sentir clareza nas escolhas. Aquela confusão mental constante começa a desaparecer. Você não precisa mais pedir sinal o tempo todo, porque a paz passa a ser seu sinal. E mesmo que a estrada seja longa, você caminha com convicção, porque a presença de Deus vai à frente, preparando o terreno, afastando armadilhas, desfazendo emboscadas, silenciando fofocas, neutralizando influências de magia negra e conduzindo seus passos com precisão divina. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se transforma numa armadura de coragem. Essa frase te lembra que Deus não te prometeu ausência de lutas, mas presença constante nas lutas. Ela não te impede de passar por vales, mas te garante que você vai atravessá-los sem ser destruído. E quanto mais você declara isso, mais forte você fica. Você encara as crises de frente, sem fugir. Você para de temer o e se e começa a confiar no eu sou. Porque onde há o Senhor, até no vale escuro existe caminho, e a fé vira lanterna. E quanto mais você declara o salmo, mais ele molda sua forma de pensar, reagir e escolher. É como se você fosse sendo reconfigurado por dentro. Suas reações se tornam mais calmas, suas palavras mais sábias, suas decisões mais assertivas. Até o jeito de orar muda, porque agora você não está falando com um Deus distante, você está andando com um pastor presente. E isso muda tudo. Sua mente começa a se alinhar com o céu. Sua energia muda, seu ambiente se transforma. Tudo porque você está declarando verdade espiritual em voz alta. A recitação contínua do Salmo 23 é como um perfume que vai impregnando a alma. No começo, parece apenas um cheiro leve, quase imperceptível. Mas dia após dia, essa fragrância espiritual se torna parte de quem você é. Ela te acompanha onde quer que você vá. No início, parece sutil. Mas depois de alguns dias, você percebe que algo mudou. Você está mais calmo, sua mente mais limpa. As respostas vêm mais rápido. A intuição fica mais clara. E isso não é mágica, é exposição constante à luz. Porque onde há luz, a escuridão não prevalece. Isso acontece porque você está se expondo diariamente a uma fonte de luz. O Salmo 23 se torna um banho espiritual. Ele limpa a atmosfera ao seu redor, varre o ambiente da sua casa, silencia vozes negativas que circulavam sem você perceber. Ele remove a névoa espiritual que impede decisões claras, que deixa sua mente confusa, pesada. Ele afasta energias negativas, desfaz palavras lançadas contra a sua vida, quebra encantamentos ocultos e até anula obras de magia negra feitas contra sua saúde, seus projetos ou sua família. Mas atenção, tudo isso acontece quando declarado com fé verdadeira, com entendimento e com entrega. Tem gente que pensa que é só repetir mentalmente. E pode ser assim também, se feito com reverência e foco. Mas existe um nível mais profundo de impacto quando você declara com a boca, com autoridade. A própria Bíblia afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, o que você fala molda sua realidade. Quando você declara, você ativa. Quando você fala com convicção, o mundo espiritual se movimenta. Você não está apenas dizendo palavras, está liberando comandos espirituais que ecoam como decretos no invisível.
Então experimente isso. Recite o Salmo 23 em voz alta ao acordar. Ainda de olhos fechados, declare: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga isso no banho, no trânsito, enquanto lava a louça, enquanto arruma a cama, enquanto cozinha, enquanto limpa a casa, enquanto seus filhos dormem, enquanto caminha no silêncio. Faça desse salmo o seu escudo diário, a sua armadura espiritual. Não precisa ter voz forte, precisa ter fé, porque até um sussurro, se carregado de fé, move montanhas. Faça dele sua voz profética de proteção, de alinhamento, de transformação. E se esse salmo já está fazendo parte da sua vida, compartilha com alguém que precisa dessa proteção também. Envia esse vídeo com propósito e escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos espalhar essa atmosfera. Vamos encher os lares com essa presença. E se puder, apoie esse projeto com um super valeu. É assim que conseguimos continuar. Deitar-me fazem verdes pastos. Imagine dizer isso enquanto tudo ao redor parece caos. O salmo não muda o que está fora. Ele muda o que está dentro. E quem está em paz por dentro, vence qualquer guerra por fora. Por isso, a recitação diária não é opcional para quem quer viver no sobrenatural. É disciplina espiritual. É alimento da alma. Assim como o corpo precisa de pão, o espírito precisa da palavra. E se esse conteúdo está alimentando o seu coração, compartilhe agora com alguém que precisa dessa proteção também. E escreva nos comentários: nada me faltará. Agora imagine você recitando o Salmo 23 todos os dias e sabendo que outras milhares de pessoas estão fazendo o mesmo, a mesma oração, o mesmo ritmo, a mesma fé. Isso cria uma sinergia espiritual poderosa. A recitação compartilhada abre uma rede de luz. É como se cada pessoa fosse uma vela acesa, e quando todas estão juntas, a escuridão não resiste. O poder oculto da repetição não está apenas nas palavras, mas na constância delas. É a repetição que transforma. É a constância que cura. E se você está pronto para viver isso, entre de vez nessa prática. Repita 7 vezes o Salmo 23 ao longo do dia, durante 7 dias. Não precisa ser tudo de uma vez. Pode ser espalhado entre manhã, tarde e noite. Anote como você estava no primeiro dia e como você estará no 7º. Observe seu humor, seu foco, seus pensamentos, seus sonhos. O Salmo age em dimensões visíveis e invisíveis. Ele limpa o espiritual e abre o terreno para o milagre crescer. E cada vez que você o declara, você está alimentando uma atmosfera de fé que não pode ser quebrada. Faça o teste e depois volte aqui para testemunhar. E se quiser apoiar essa missão, envie agora seu super valeu. Recitar o Salmo 23 é como abrir um portal. Cada palavra é uma chave. E cada vez que você repete, mais portas se abrem. Portas de paz, de direção, de livramento, de cura, de prosperidade. Isso não é teoria de autoajuda, é princípio espiritual antigo, mas negligenciado por muitos. Só que você agora sabe, e uma vez que você sabe, sua responsabilidade muda. Você não pode mais viver no automático. Deus está te chamando para uma vida intencional, uma vida conduzida por fé e oração. E esse salmo é o ponto de partida. E lembre-se, mesmo que tudo pareça igual nos primeiros dias, continue, porque o espiritual é ativado pela persistência. Não pare na metade. Quem planta no secreto, colhe no público. Quem recita com fé, transforma o ambiente. E quem não desiste, vive milagres que não podem ser explicados. Escreva aqui nos comentários: eu estou nesse propósito. E deixe também o nome de alguém que vai entrar nesse desafio com você. Lá no próximo passo, vamos falar sobre o impacto que essa prática causa internamente. Paz mental, segurança emocional, clareza espiritual e um escudo invisível que te protege mesmo quando você não percebe. Porque o que começa como repetição
termina como transformação. Deitar-me faz em verdes pastos. Imagine declarar isso enquanto tudo à sua volta parece caos. Enquanto os boletos estão vencendo, enquanto você sente que está sendo empurrado por todos os lados. Declarar isso não é fingir que está tudo bem, é reconhecer que existe um lugar de descanso mesmo no meio da guerra. O Salmo 23 não muda o que está fora, ele muda o que está dentro. E quando você muda por dentro, o que está fora começa a responder. Porque quem descansa em Deus não é vencido pelo cansaço do mundo. O Salmo reposiciona sua alma. Ele tira o peso. Ele reorganiza sua visão. Essa parte do Salmo é como uma rede armada no meio do deserto. Um abrigo em plena tempestade. É a certeza de que mesmo que você esteja cercado, você não está desamparado. O Espírito de Deus te conduz para pastos verdes, lugares onde a paz é restaurada, onde o emocional é tratado, onde a alma encontra cura. Mesmo que tudo pareça perdido, a recitação contínua desse versículo te lembra que há repouso para os cansados, que há sustento para os que esperam, que há sombra para os que enfrentam o sol escaldante das provações. Refrigera a minha alma. Que coisa linda é essa parte. Quem já chorou até perder as palavras sabe o que é ter a alma cansada. Quem já teve insônia por medo do amanhã entende o peso do esgotamento espiritual. E o Salmo entra como um bálsamo. Ele refrigera, ele acalma, ele alinha, ele cura. E não é algo momentâneo, é processo contínuo. Quanto mais você recita, mais a alma respira, mais o espírito se fortalece, mais a ansiedade perde espaço. A repetição, nesse caso, não é repetição vazia, é refrigério constante. E quando isso acontece, até sua voz muda. Seu olhar muda, sua presença muda. As pessoas começam a perceber que você está diferente, mais centrado, mais confiante, mais leve, e nem sempre vão entender o motivo. Mas você sabe, foi o Salmo, foi a oração constante, foi Deus. O Salmo molda o espírito de forma silenciosa, mas poderosa. Ele ativa o poder oculto da palavra de Deus que trabalha nas dimensões invisíveis. A cada dia que você recita, mais blindado você fica, mais sensível ao céu, mais imune às distrações, mais alinhado ao propósito. Por isso, se essa palavra está tocando sua alma, escreve aqui nos comentários: minha alma está sendo refrigerada. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa respirar em paz de novo. E se puder, apoie essa missão com um super valeu. Estamos juntos nessa corrente de proteção, fé e salmos. Agora, imagine você recitando o Salmo 23 todos os dias e sabendo que outras milhares de pessoas estão fazendo o mesmo. Pessoas que talvez nunca se vejam, mas estão ligadas pelo Espírito, pela fé, por um mesmo som que sobe ao céu. A mesma oração, o mesmo ritmo, a mesma verdade sendo lançada no ar. Isso cria uma sinergia espiritual poderosa, um ambiente carregado da presença de Deus. É como se cada um fosse uma vela acesa, e quando todas estão unidas, a escuridão não consegue resistir. Porque ali onde há luz compartilhada, o mal não encontra espaço. A recitação compartilhada abre uma rede de luz. Uma rede que atravessa paredes, que ultrapassa continentes, que rompe as fronteiras da lógica. E você faz parte disso. Cada vez que você repete o Salmo 23 com fé, você está lançando uma flecha de luz no campo espiritual. O poder oculto da repetição não está apenas nas palavras, está na constância. É a repetição que transforma. É a insistência que molda. É a fidelidade que atrai a presença. Deus ama quem persevera, quem planta todos os dias, mesmo sem ver os frutos de imediato, porque sabe que o milagre já está a caminho. Repita 7 vezes o Salmo 23 ao longo do dia, durante 7 dias. Não precisa ser tudo de uma vez. Pode ser no café da manhã, no caminho para o trabalho, no banho, antes de dormir.
Faça do Salmo um companheiro diário, um lembrete constante de quem te guia, de quem te sustenta, de quem te protege. E durante esses 7 dias, anote o que mudou. Pode ser um pensamento, um sonho, um livramento, uma paz que antes não estava ali. O Salmo age em camadas, limpa o espiritual, cura o emocional, fortalece o mental e reorganiza o físico. É uma oração completa, profunda e viva. E se você fizer esse propósito, volta aqui e testemunha. Escreva nos comentários o que mudou. Conte o que sentiu. Diga como Deus te tocou. E aproveita para escrever o nome de alguém que você quer convidar para viver isso junto com você. Um amigo, um parente, alguém que precisa de transformação urgente. Vamos levar esse desafio para mais pessoas. Se puder, envia agora um super valeu. É com esse apoio que essa missão continua alcançando os 4 cantos. Recitar o Salmo 23 é como abrir um portal. Cada palavra é uma chave. E cada repetição é uma porta que se abre, de paz, de cura, de sabedoria, de proteção, de provisão. Isso não é superstição, é alinhamento espiritual com uma verdade que já foi declarada por Deus. Agora você conhece o caminho. Agora você tem a chave. A única pergunta é: vai usar? Porque o que começa como repetição, termina como transformação. A mensagem central do Salmo 23 é simples, mas extremamente poderosa. Com Deus como pastor, nada nos faltará. Não importa a estação, não importa o cenário, não importa se está tudo dando certo ou tudo parecendo desabar. O segredo está em confiar. Não confiar por causa do que se vê, mas confiar por causa de quem se conhece. Quando você conhece o caráter de Deus, você entende que até o silêncio dele tem propósito, que até a espera carrega um ensinamento, que até a dor tem fim. E é essa confiança que o Salmo 23 planta dentro de você, um tipo de certeza que resiste a qualquer tempestade. Quando o Salmo diz, nada me faltará, ele não está prometendo que tudo será fácil. Ele está lembrando que você nunca estará desamparado, que a presença de Deus vai te sustentar, vai te mostrar a saída, vai te renovar quando você estiver por um fio, vai te proteger dos ataques que você nem viu, vai te livrar de ciladas disfarçadas de oportunidades e vai te guardar das palavras malditas, das invejas, das armadilhas da magia negra, dos ataques ocultos, porque com ele você pode até passar pelo vale, mas você não vai parar no vale. Confiar em Deus é parar de tentar controlar tudo. É abrir mão da necessidade de entender e abraçar a segurança de ser guiado. É saber que mesmo quando os caminhos parecem escuros, Ele já está lá, esperando por você na próxima curva. O Salmo 23 não é sobre fugir dos problemas, é sobre ter coragem de enfrentá-los, sabendo quem está do seu lado. É sobre entender que com Deus você não precisa de garantias externas. Você só precisa da presença dele interna. E essa presença é suficiente para te levar até onde você nem imagina. É por isso que essa mensagem precisa ser repetida, precisa ser relembrada, precisa ser falada em voz alta, porque o mundo está cheio de distrações, de vozes, de ruídos que tentam nos convencer de que estamos sozinhos. Mas a palavra de Deus nos lembra, Ele nunca nos abandona. O pastor não larga a ovelha, ele guia, ele guarda, ele corrige, ele carrega no colo se for preciso. E essa é a confiança que sustenta a alma, confiança que não depende de sinais, mas de relacionamento, de entrega, de intimidade. Quem confia de verdade para de se desesperar com as más notícias, para de correr sem direção, para de viver tentando provar algo, porque sabe que Deus é o provedor, o protetor, o planejador de tudo, e isso muda tudo, tira o peso, tira a pressa, tira a pressão, porque agora você não vive mais tentando fazer tudo acontecer com as próprias mãos. Você entrega, e quando entrega, o céu se move.
Se essa confiança já está brotando aí dentro de você, escreva aqui nos comentários: eu confio no meu pastor. E escreva também o nome de alguém que precisa aprender a confiar de novo. Vamos levantar uma muralha de fé por aqueles que estão cansados de tentar sozinhos. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que está no limite. Às vezes, uma palavra como essa é tudo o que a pessoa precisa para não desistir. Confiar em Deus é aceitar que os caminhos dele são melhores, mesmo quando não parecem os mais fáceis. É olhar para frente, mesmo quando o presente ainda está confuso. É não permitir que as vozes do medo falem mais alto do que as promessas da palavra. E o Salmo 23 é isso, uma promessa viva que ecoa em toda situação, em tempos de fartura ou de escassez, em tempos de risos ou de lágrimas, uma verdade que não depende de circunstâncias, depende de fé. E se você quiser levar essa verdade para mais longe, se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha agora. E se puder, envie um super valeu para apoiar esse projeto, porque cada vídeo desses é produzido com oração, dedicação e amor. E só com sua ajuda conseguimos ir ainda mais fundo, alcançar mais gente, transformar mais vidas com a palavra viva de Deus. No próximo e último passo, vamos amarrar tudo isso. Vamos entender como viver com confiança divina transforma o nosso interior e como você pode aplicar isso para manter a sua vida espiritualmente protegida, emocionalmente equilibrada e conectada com o céu todos os dias. Agora que você recebeu tudo isso, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai apenas assistir e seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai decidir aplicar essa palavra, viver essa fé, transformar sua rotina com a força do Salmo 23? Deus já te mostrou a chave, já te deu a ferramenta, já te entregou a senha espiritual que rompe cadeias invisíveis e abre portais de provisão, proteção e cura. Agora é com você. Vai continuar tentando com as próprias forças ou vai permitir que o pastor da sua alma te conduza daqui em diante? Afinal, de que adianta conhecer o poder de um salmo se ele não for praticado com constância? De que adianta dizer, nada me faltará, mas continuar duvidando a cada obstáculo? O Salmo 23 não é um enfeite de geladeira, é uma arma espiritual, uma espada que precisa estar sempre na sua boca, sempre viva na sua mente, sempre ativada no seu coração. E a melhor forma de honrar tudo que você aprendeu hoje é vivendo isso. É declarando em voz alta, é fazendo desse salmo parte da sua identidade espiritual. Então eu te pergunto com todo carinho e autoridade espiritual, você está pronto para viver tudo isso? Está pronto para declarar todos os dias que tem um pastor? Está pronto para caminhar com confiança, viver com propósito e experimentar um nível de paz que o mundo não entende? Se sim, escreva nos comentários agora. Eu escolho confiar. O Senhor é meu pastor. Coloque também o nome de alguém que precisa viver esse nível de fé. Convide essa pessoa para essa jornada com você. Faça parte dessa corrente que transforma vidas. E se essa palavra tocou seu coração, inscreva-se agora no canal. Não perca os próximos conteúdos. Ative o sininho para receber cada oração, cada salmo, cada direção espiritual. Se puder, envie um super valeu aqui abaixo. Isso nos ajuda a continuar produzindo, orando, entregando mensagens como essa para quem mais precisa. E claro, compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que você ama. Espalhe essa semente. Você não faz ideia de como um simples gesto pode ser a resposta de oração na vida de alguém.